Eu descobri que estava morto há 12 anos quando uma desconhecida me mandou a foto da minha própria lápide. E o pior é que, quando mostrei a foto para minha mãe, ela não perguntou quem tinha mandado. Ela só disse: "Eu sabia que esse dia ia chegar. Meu nome é Lucas. Tenho 24 anos. Ou pelo menos esse é o nome que eu usei durante quase toda a minha vida. Eu fui criado pela minha mãe, Cláudia. Só nós dois. Nunca tive contato com avós, tios, primos ou qualquer parente mais distante. Sempre que eu perguntava sobre nossa família, ela dizia a mesma coisa. Família também machuca, meu filho. Às vezes, distância é proteção. Quando eu era criança, eu acreditava. Ela era carinhosa, cuidadosa e extremamente presente. Nunca faltou comida, roupa limpa, caderno para escola ou remédio quando eu ficava doente. Mas tinha uma coisa estranha na nossa vida. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Quando eu tinha 12 anos, saímos da cidade onde eu nasci durante a madrugada. Minha mãe me acordou sem acender a luz, colocou algumas roupas numa mochila e disse que a gente precisava viajar. Eu perguntei se era passeio. Ela respondeu: "É recomeço." Na época, eu não entendi. Depois disso, moramos em 3 cidades diferentes. Sempre em bairros discretos. Sempre em casas alugadas. Sempre com minha mãe evitando amizade com vizinhos. Ela odiava fotos. Odiava redes sociais. Quando eu ganhei meu primeiro celular, ela me fez prometer que nunca postaria meu rosto. Dizia que era por segurança. Eu achava exagero. Mas filho se acostuma com o medo dos pais como se fosse regra da casa. A vida continuou assim até eu completar 24 anos. Eu trabalhava em uma loja de peças automotivas e fazia curso técnico à noite. Tinha uma rotina simples: trabalho, ônibus, curso, casa. Minha mãe ainda morava comigo. Ela dizia que era porque eu precisava juntar dinheiro antes de sair, mas, no fundo, eu sentia que ela tinha medo de me ver longe. O primeiro detalhe estranho aconteceu em uma quarta-feira. Eu tinha anunciado minha bicicleta na internet. Uma mulher chamada Camila me chamou perguntando se eu ainda estava vendendo. Respondi que sim. Ela visualizou. Ficou alguns minutos sem falar. Depois mandou: "Desculpa perguntar, mas você é de Santa Aurora?" Santa Aurora era a cidade onde eu nasci. Eu nunca tinha colocado isso no anúncio. Perguntei de onde ela me conhecia. Ela respondeu: "Você parece muito uma pessoa da minha família." Achei estranho, mas tentei levar na brincadeira. Mandei: "Espero que seja alguém bonito." Ela não riu. A próxima mensagem veio quase 1 minuto depois. "Isso não é possível. O Lucas morreu." Eu senti um frio no estômago. Digitei: "Que Lucas?" Ela mandou uma foto. Era uma lápide. Nela estava escrito: asterisco asterisco Lucas Henrique Moreira asterisco asterisco. Asterisco asterisco 1999, 2012 asterisco asterisco. Meu nome completo. Minha data de nascimento. E uma foto pequena, presa no canto superior da lápide. Uma foto minha criança. Eu lembro exatamente daquela foto. Eu estava com uma camiseta azul, segurando um carrinho vermelho e sorrindo sem mostrar os dentes. Aquela foto ficava em uma caixa antiga no guarda-roupa da minha mãe. Eu fiquei olhando para a tela por tanto tempo que meu celular apagou sozinho. Quando a tela acendeu de novo, Camila tinha mandado outra mensagem: "Se isso for uma brincadeira, por favor, para." Minha tia chorou esse menino por anos. Minha mão começou a tremer. Eu não respondi. Fui até a cozinha, onde minha mãe estava fazendo café. Ela percebeu minha cara antes de eu falar qualquer coisa. "Que foi?" Mostrei a foto. A colher caiu dentro da pia. Ela ficou olhando para o celular como se alguém tivesse aberto uma porta que ela passou anos tentando manter trancada. "Mãe, que brincadeira é essa?" Ela não respondeu. "Mãe." Então ela disse aquela frase. Eu sabia que esse dia ia chegar. A partir dali, tudo começou a desmoronar. Eu perguntei por que havia uma lápide com meu nome. Ela disse que era complicado. Perguntei se ela tinha fingido minha morte. Ela disse: "Eu fiz o que precisava fazer." Essa frase me deu mais medo do que uma confissão. Porque gente que diz que fez o necessário quase sempre está tentando transformar uma escolha horrível em sacrifício bonito.
Naquela noite, minha mãe tentou me convencer a bloquear Camila. Disse que aquela família era perigosa. Disse que eles tinham tentado tirar eu dela. Disse que eu não entendia porque era criança na época. Seu pai não era quem você pensa, ela falou. O problema é que eu nunca pensei nada sobre meu pai. Ela quase nunca falava dele. O nome dele era Renato. Segundo minha mãe, ele tinha abandonado a gente quando eu era pequeno. Depois, ela dizia que ele morreu. Depois, parou de falar dele completamente. Naquela noite, pela primeira vez, percebi que eu não sabia se alguma dessas versões era verdade. Esperei minha mãe dormir. Fui até o quarto dela e abri o guarda-roupa. Eu sei que isso parece errado. Mas naquele momento, eu tinha acabado de descobrir que existia uma lápide com meu nome. Privacidade tinha virado um detalhe pequeno perto disso. No fundo do armário, atrás de algumas toalhas, encontrei uma caixa de metal. Dentro havia documentos antigos, fotos, cartas e recortes de jornal. O primeiro recorte dizia: asterisco asterisco menino de 12 anos morre após desaparecimento em área de rio asterisco asterisco. A matéria era curta. Falava sobre uma criança chamada Lucas Henrique Moreira, que teria desaparecido durante uma tarde perto de um rio em Santa Aurora. O corpo nunca tinha sido mostrado para a família, segundo a nota, porque a mãe preferiu uma cerimônia fechada. Cerimônia fechada. Eu estava vivo. Morando com ela. Respirando. Indo para outra cidade dentro de um ônibus, enquanto alguém colocava meu nome em uma lápide. Continuei mexendo na caixa. Encontrei uma foto de um homem com barba curta, segurando minha mão quando eu era pequeno. No verso estava escrito: Renato e Lucas, aniversário de 7 anos. Meu pai. Ele não parecia um homem perigoso. Parecia só cansado e feliz. Debaixo da foto, havia várias cartas. Todas fechadas. Todas endereçadas para mim. A primeira era de quando eu tinha 13 anos. Filho, hoje faz um ano que me disseram que você morreu. Eu fui ao cemitério, mas não consigo acreditar. Seu pai ainda sente que você está em algum lugar. Li essa frase umas 10 vezes. Seu pai ainda sente que você está em algum lugar. Abri outra. Se um dia alguém te entregar isso, saiba que eu nunca parei de procurar. Outra. Eu não abandonei você. Eu bati em todas as portas que consegui. Outra. Se sua mãe está com você, diga a ela que eu só quero te ver. Nem que seja por 5 minutos. Eu não consegui continuar. Minha mãe tinha me contado que ele foi embora. Mas as cartas diziam outra coisa. E o mais perturbador era que todas estavam na caixa dela. Ela recebeu. Ela leu. E escondeu. No dia seguinte, fingi que estava indo trabalhar. Mas peguei um ônibus para Santa Aurora. A viagem durou quase 4 horas. Eu não lembrava da cidade. Só alguns flashes, uma praça, uma escola amarela, uma casa com portão verde. Camila aceitou me encontrar em uma padaria perto do terminal. Quando ela me viu, começou a chorar antes mesmo de eu dizer meu nome. Ela era minha prima. Filha da irmã do meu pai. O nome dela era Camila mesmo. Tinha 27 anos. Ela lembrava de mim como um menino magro que gostava de carrinho e tinha medo de cachorro grande. Eu não lembrava dela. Isso doeu mais do que eu esperava. Ela me levou até a casa da minha tia Sônia. Quando entramos, uma senhora de cabelo grisalho colocou a mão no peito e disse: Meu Deus, é ele. Ela não pediu prova. Não perguntou se era golpe. Só me abraçou como se estivesse esperando aquele abraço há 12 anos. Na sala, havia uma estante cheia de fotos antigas. E em várias delas eu aparecia. Eu, criança. Com primos. Com meu pai. Com minha mãe também. Minha mãe sorria nas fotos. Não parecia uma mulher fugindo de gente perigosa. Parecia parte daquela família. Sentei no sofá e ouvi a versão que nunca tinham me contado. Meu pai, Renato, não abandonou a gente. Ele e minha mãe se separaram quando eu tinha 10 anos. No começo, tentaram dividir minha guarda. Mas minha mãe começou a dizer que meu pai queria tirar eu dela. Que a família dele queria me afastar. Que todos estavam contra ela. Com o tempo, a situação virou briga judicial. Segundo minha tia, minha mãe tinha medo de perder o controle. E aí veio a decisão.
Quando eu tinha 12 anos, o juiz determinou que eu passaria a morar com meu pai por um período, porque minha mãe tinha impedido todas as visitas por meses. A data da decisão era a mesma semana da minha morte. Foi ali que eu entendi. Minha mãe não fugiu porque alguém queria me machucar. Ela fugiu porque a justiça tinha mandado ela me entregar. Perguntei pelo meu pai. Minha tia abaixou os olhos. Ele morreu há 3 anos. Eu senti como se alguém tivesse fechado uma porta dentro de mim. Ele morreu achando que eu estava morto? Ela respirou fundo. Não. Essa é a parte que ninguém sabe direito. Então ela me levou ao quarto dos fundos. Lá havia uma caixa com fitas, cartas e um envelope grande com meu nome. Meu pai tinha deixado aquilo antes de morrer. Na frente do envelope, estava escrito: para Lucas, caso um dia ele volte. Minhas pernas fraquejaram. Ele nunca acreditou completamente. Mesmo depois da lápide. Mesmo depois da cerimônia. Mesmo depois de todo mundo tentar convencer ele a aceitar. Dentro do envelope havia uma carta. A letra dele era firme no começo, mas parecia falhar no final. Filho, se você está lendo isso, quer dizer que eu estava certo. Eu nunca senti que você tinha ido embora. Eu não sei o que sua mãe te contou, mas eu preciso que você saiba, eu te procurei. Eu procurei até onde minha saúde deixou. Se você me odiou todos esses anos, eu entendo. Mas eu nunca te abandonei. Enterrar um filho vivo é uma dor que não tem nome. Eu chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Não foi um choro bonito. Foi o tipo de choro que parece raiva saindo pelos olhos. Meu pai tinha vivido 12 anos com um túmulo falso. E eu vivi 12 anos com uma história falsa. Quando voltei para casa, já era noite. Minha mãe estava sentada na sala. A mala dela estava no chão. 2 malas, na verdade. Uma dela. Uma minha. O detalhe me assustou. Ela não perguntou onde eu estava. Não perguntou se eu tinha comido. Só disse: a gente precisa ir embora. Eu olhei para as malas. Você ia fazer de novo? Ela levantou devagar. Você não entende. Eu fui em Santa Aurora. O rosto dela endureceu. Então eles envenenaram você. Meu pai me deixou uma carta. Ela fechou os olhos. Por alguns segundos, eu vi minha mãe como eu nunca tinha visto. Não como a mulher forte que me criou, mas como uma pessoa desesperada para continuar mandando em uma história que não era só dela. Ela começou a falar. Disse que meu pai queria me tirar dela. Disse que a família dele julgava tudo que ela fazia. Disse que ninguém entendia o quanto ela sofreu. Eu perguntei. Ele me machucava. Ela ficou em silêncio. Ele ameaçava você. Silêncio. Ele era perigoso. Ela desviou o olhar. E naquele momento, a última defesa dela caiu. Não havia monstro. Não havia perseguição. Não havia uma família tentando me destruir. Havia uma mulher que preferiu me matar no mundo dos outros do que correr o risco de me dividir com alguém. Eu perguntei por que ela guardou as cartas. Ela respondeu: porque eu tinha medo de você escolher ele. Essa frase me partiu de um jeito estranho. Porque ela disse como se fosse amor. Mas amor não precisa pagar metade da vida de alguém para continuar existindo. Eu abri a mala que ela tinha feito para mim. Tinha roupas, documentos, algum dinheiro e um papel dobrado. Era um contrato de aluguel. Em outra cidade. Com entrada para a semana seguinte. Ela já tinha planejado tudo. De novo. Se Camila não tivesse me mandado aquela foto, talvez eu estivesse em outro lugar, ouvindo uma nova versão da mesma mentira. Talvez minha mãe inventasse que a família do meu pai estava me perseguindo. Talvez eu passasse mais 10 anos fugindo de pessoas que só queriam me encontrar. Eu tirei minhas roupas da mala e coloquei no sofá. Minha mãe começou a chorar. Disse que fez tudo por mim. Disse que eu era ingrato. Disse que eu não sabia o que era ser mãe. Eu respondi baixo. Você não fingiu minha morte para me proteger. Você fingiu minha morte para não me perder. Ela me deu um tapa. Não foi forte. Mas foi o suficiente para encerrar qualquer conversa. Saí de casa naquela noite. Fui para a casa de um amigo. Depois voltei para Santa Aurora. Não para morar lá para sempre. Mas para conhecer o pedaço da minha vida que tinham enterrado sem minha permissão.
Visitei o túmulo com meu nome. Ver sua própria lápide é uma sensação impossível de explicar. É como olhar para uma mentira feita de pedra. A foto de criança ainda estava lá. Eu fiquei parado por alguns minutos. Depois tirei a foto. Não porque eu queria apagar o passado, mas porque aquela criança não estava morta. Ela só tinha sido escondida. Minha tia Sônia me entregou mais cartas do meu pai. Passei meses lendo aos poucos. Algumas me fizeram sorrir. Outras me destruíram. Tinha uma em que ele descrevia meu jeito de dormir com a mão fechada. Outra em que ele dizia que guardou meu carrinho vermelho. Outra em que ele pedia desculpa por não ter sido forte o bastante para me encontrar. A parte mais cruel é que ele não tinha do que pedir desculpa. Hoje, eu ainda falo com minha mãe. Pouco. Com cuidado. Ela nunca pediu desculpa de verdade. Ela diz que se arrepende de algumas coisas, mas sempre coloca um mais depois. Eu errei, mas estava desesperada. Eu menti, mas você era tudo o que eu tinha. Eu fugi, mas ninguém me entendia. Aprendi que pedido de desculpa com mais, às vezes é só uma mentira tentando se vestir melhor. Eu não odeio minha mãe. Essa é a parte mais confusa. Eu lembro dela cuidando de mim quando eu estava com febre. Lembro dela fazendo bolo simples no meu aniversário. Lembro dela trabalhando dobrado para pagar minhas coisas. Nada disso desaparece. Mas também não apaga o que ela fez. Uma pessoa pode te amar e ainda assim destruir partes de você para caber no medo dela. E esse talvez seja o tipo de amor mais perigoso. Porque ele vem com abraço. Com comida na mesa. Com voz doce. Com a frase: eu só quero o seu bem. Mas, no fim, eu não passei 12 anos sendo protegido. Eu passei 12 anos sendo escondido. Minha mãe não me enterrou em um cemitério. Ela me enterrou dentro da versão dela da história. E agora eu te pergunto. Se você descobrisse que a pessoa que mais cuidou de você também foi quem mais mentiu sobre sua vida, você conseguiria perdoar? Ou algumas mentiras são grandes demais para continuarem sendo chamadas de amor?